Senhor Jesus, Mestre amado, ilumina, Senhor, as nossas mentes e dai-nos a inspiração necessária dos mensageiros do bem, para que possamos, Senhor, aproveitar bem as reflexões da manhã de hoje. Que as nossas vibrações possam também alcançar todos aqueles que na terra ou no espaço ainda se debatem com as necessidades que não compreendem. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão conduzir o trabalho, para que possamos, de forma doutrinariamente correta, expor as ideias, os postulados da doutrina, nos esclarecendo e nos consolando. Que Deus nos ampare, agora e sempre. Muito obrigado, Jairo. Amigos, bom dia para todos. Vamos então dar início aqui ao trabalho, com muita alegria hoje. E o nosso tema continua ainda da obra de André Luiz, né? Então é o segunda reunião. E o nosso exercício, ele tem sido de tentar identificar o que é o mais relevante que a espiritualidade quis trazer com a obra. Todo o exercício ele não é simplesmente analisar um texto ou uma situação específica, não é olhar o detalhe da coisa, é olhar a visão macro. Imagina que nós somos espíritos superiores e que nós desejamos orientar os filhos da Terra, né? Que ainda são imperfeitos, que têm tantas dificuldades. Quais as lições que essa turma precisa? É claro que nós não somos esses espíritos superiores, nós somos a turma que precisa de receber as orientações, mas aí o nosso exercício está sendo identificar por que eles fizeram da forma que fizeram. Não é uma obra do André Luiz. Isso é uma coisa importante. É uma obra da espiritualidade, e André Luiz é um instrumento, pelas suas características pessoais, para trazer aquele conteúdo. Como assim? Por exemplo, quando Jesus chama o Levi, Mateus, né, que era ele era aquele que anotava a questão dos impostos, né, era um publicano, é isso? Por que ele chama o Levi para ser um apóstolo? Então, que características do Levi tinha que seria... Uma das características, por exemplo, além do coração dele ter a bondade necessária, porque Jesus olhava isso, ele tinha o cuidado danado em anotar quantas ovelhas, quantas cabras, quanto não sei o quê, tudo no detalhe, ele não podia errar. Ele tinha que ser perfeito, preciso nas anotações. E ele se transformou em quê? Ele se transformou num evangelista, porque ele anotou no detalhe as palavras de Jesus. Quando a gente olha André Luiz, a gente olha um companheiro que era do campo da ciência, da medicina, e que tinha uma curiosidade muito grande para entender os detalhes das coisas. Eu não sei quem foi o André Luiz. Muitas pessoas falam que foi Carlos Chagas, que foi isso, que foi aquilo, foi um pesquisador famoso. Eu não sei quem foi. Mas o que a gente percebe na personalidade de André Luiz era que era uma pessoa da ciência e que tinha uma habilidade de registrar e buscar entender com profundidade as coisas. Eu estou explicando isso porque, às vezes, a gente imagina assim, não, é a obra de André Luiz e o Chico foi o médium. Não é isso, é uma equipe gigante. Tudo que o André Luiz tinha que escrever era filtrado por Emmanuel, né? Mas não só Emmanuel, né? Toda uma equipe desenhou aquele programa da série André Luiz. Na reunião passada, nós já demos um pouco da visão panorâmica da obra. Então, nós não vamos fazer isso hoje. Então, nós vamos agora entrar na primeira lição. Eu fiquei fazendo um exercício, gente, e eu não tenho aqui a última palavra. Eu estou dando a minha contribuição, a minha opinião, qual é a primeira lição. E cada um pode achar, não, a primeira lição é outra, etc. Isso não é relevante, não é uma discussão relevante. O que é relevante é o teor da reflexão.
que é o que eu quero trazer para a gente aqui, tá? Então, nesse exercício que eu fiz, tentando identificar por que eles escreveram daquela sequência, daquele jeito, eu trouxe aqui uma apresentação e a gente vai ter muitas reflexões bacanas aqui. Muito bem. O primeiro compromisso do trabalhador espírita. Esse é o nosso tema de hoje. E eu vou depois apresentar qual é. Nós vamos começar relembrando a visão de Kardec sobre o espiritismo. Kardec diz que ele teria 3 fases, 3 períodos. Período da curiosidade. Então, na curiosidade, a ciência entrou e registrou os fatos. A mesa levanta, a mesa gira. Sim, o fato foi confirmado. A ciência confirmou. Observou o fato existiu. 2, o período da filosofia. Aí, quando você confirma aquilo e aqueles espíritos conversam, você começa a fazer as perguntas, as ilações sobre o conteúdo que a espiritualidade veio trazer. E aquele período estava ainda na época de Kardec. Kardec fala, nós ainda estamos no período da filosofia. Então, ele ainda viveu. E aí ele prevê o futuro. De uma forma fantástica, ele diz que o terceiro período seria o da reforma da humanidade. Muito bem. Vamos ver. Depois, isso ele faz quando ele faz a viagem espírita de 1862. Mais para frente, em 1863, ele escreve um artigo na Revista Espírita, onde ele amplia. É como se aquele período ele quebrasse em pedacinhos, fases, né, menores. E aí ele diz, olha, eu pulei aqui parte porque eu já mostrei no mês anterior, então não vou repetir tudo. Mas ele diz assim, a luta determinará uma nova fase do espiritismo. Era o período da luta que eles estavam vivendo. E levará ao 4º período, que será o período religioso. Muita gente fala que o espiritismo não é religião, né? Então, Kardec fala, olha, tem um aspecto religioso, sim, olha, tem até o período dele. Reparem, existiu o período da ciência, o da filosofia e o da religião. Então, o período existe, né? Agora, depois virá o 5º período intermediário, consequência natural do precedente, e mais tarde receberá sua denominação característica, quer dizer, ele nem deu um nome para esse período que seria o intermediário. O 6º e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do século XX, quer dizer, que é o da transformação da humanidade. É muito difícil calcular onde começa uma coisa, onde termina outra, é igual você determinar as cores do arco-íris, né? Mas nós entendemos que nós passamos pelo período religioso, né? Quando a gente vê as obras do Emmanuel e etc., e quando a gente entende o que é o período religioso, que é o sentido de ligação com Deus, é onde o homem se conecta, ele se reconecta ao Criador, né? Porque a gente, na nossa vaidade, no nosso orgulho, pelo pouco que a gente conheceu da ciência e da filosofia, pelos raciocínios mais complexos que a gente começou a fazer, a gente se distanciou também de Deus, né? E aí é preciso essa retomada. Então, é aqui que a gente entende o período religioso. E aí, quando a gente fala desse sentido espiritual do ser, dele se conectar ao Criador, nós vamos ver a entrada da obra de André Luiz, fantástica, e eu vou trazer aqui o prefácio que eu havia narrado verbalmente, mas hoje eu trouxe o parágrafo para a gente ver. Esse aqui é o prefácio do livro Nosso Lar, quer dizer, a abertura da série André Luiz, e ele diz lá no final, é o último parágrafo do prefácio. Ele vai, Emmanuel que faz o prefácio, né? Guarde a experiência dele, quer dizer, do André Luiz, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, essa é a parte mais bacana, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Nossa Senhora, o que quer dizer isso, né? Então, vamos tentar traduzir aqui. Quando ele fala que precisamos do espiritismo, é que é indispensável o conhecimento doutrinário. Estudar a doutrina espírita. Estudar o que o codificador trouxe. Isso é muito importante. Então, se a gente não estuda a doutrina, não estuda a base doutrinária,
nós não temos o espiritismo, então a gente não tem nada. A gente sai do espiritismo. A gente precisa também do espiritualismo. E a gente interpreta aqui na parte mediúnica. Não existe espiritismo sem a reunião mediúnica, sem a parte mediúnica, né? Não é sem a reunião mediúnica, sem o fenômeno mediúnico. Ele nasceu do fenômeno mediúnico. Então, o espiritismo e a mediunidade estão conectados. São coisas importantes. Mas veja, não são as mais importantes. Porque, às vezes, a gente valoriza tanto falar dos temas doutrinários, né, de você estar de acordo com a codificação, a gente valoriza tanto, às vezes, a reunião mediúnica, mas o mais importante de tudo é a espiritualidade, que seria essa relação espiritual nossa com Deus, com o Criador, a maneira como a gente vive a nossa vida, identificado com os conhecimentos espíritas que nós recebemos. Isso é o mais importante. Eu achei muito bacana trazer isso, porque isso se remete ao período religioso. É esse movimento de buscar espiritualidade. E que a gente, muitas vezes, não vê dentro do movimento espírita, e essa reunião de hoje vai trazer alguns aspectos. Nós também trouxemos uma ilustração muito bacana, gente. Olha que legal isso aqui. Ele está mostrando o seguinte: depois da obra Nosso Lar, que foi uma obra que mostrou o nosso André Luiz voltando para o mundo espiritual, e era uma visão assim, olha, vamos falar da espiritualidade. Então, o Nosso Lar é uma abertura. Mas, na sequência, o diálogo da espiritualidade é com o trabalhador espírita. Os espíritos trouxeram uma sequência de livros para conversar com o trabalhador espírita. De que forma? Começa com os mensageiros. Há um planejamento para reencarnar. Está vendo que tem ali? Planeja reencarnar. E aí eles detalham esse planejamento como é. Depois, o espírito reencarna, né? E aí, quando ele reencarna, ele está lá no Missionários da Luz, está falando de espíritas reencarnados trabalhando. Está nos missionários. Depois que esses espíritas trabalharam, eles voltam para o plano espiritual. O Obreiros de Vida Eterna fala do processo de desencarnação de trabalhadores do bem. E aí você avalia o que foi feito. Depois, o ciclo planeja de novo, reencarna de novo, executa de novo. E essa é a nossa vida ainda por alguns 10 mil, sei lá quantos milênios que a gente vai viver isso aqui na Terra, né, ou em outros planetas, né, milhões de anos, talvez. Mas, enfim, essa é a nossa jornada nesse ciclo aqui. Só que o que nós quisemos trazer é que a espiritualidade, através de André Luiz, trouxe uma lógica para o trabalhador. No plano espiritual, ele se prepara, depois ele reencarna Missionários da Luz, e depois ele volta e avalia como foi. Você vê os espíritos que desencarnaram, as dificuldades que eles tiveram, é como se fosse uma prestação de contas. Quando você lê isso, é muito difícil você não parar e pensar assim, e se for comigo? Primeiro, como é que eu planejei? Depois, como eu estou executando? E depois, como vai ser o meu desencarne? Invariavelmente, esses pensamentos voltam para a gente. Mas, enfim, então, esse aqui é o ciclo que nós queríamos trazer. E aí, vamos prosseguir? Agora, nós vemos o primeiro compromisso do trabalhador espírita. O livro Mensageiros, ele traz o primeiro compromisso, que é o que a gente entendeu. Olha esse texto aqui. Isabel, pode ler para a gente, por gentileza? Cartas vivas. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este e o programa de nossa administração... É o programa? É o programa, é o programa. É o programa de nossa administração espiritual. Você quer comentar, Isabel, para a gente? Eu acho que quando estamos falando de livro Mensageiros, que seriam os espíritas encarnados, e a recomendação que a gente fosse carta viva de Jesus para a transformação da humanidade, né, para a humanidade encarnada. Então, essa colocação que você fez antes, qual que é o compromisso nosso reencarnando na tarefa como espíritas?
Se fizer uma porcentagem pequena disso aí, a gente já fez muito, né, Walter? Resta Muito saber se a legal. gente consegue, né? Muito bom. Essa reflexão é a mais importante de hoje. Tudo vai girar em torno disso. E nós vamos agora iniciar as nossas conversas aqui, e eu inicio perguntando para todos, né, o que significa ser uma carta viva? Uma carta viva de Jesus para a humanidade, né? Oi, Cássia, bom dia. Pode falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Uma carta leva uma mensagem, né? A carta é aquela que foi escrita por quem enviou, leva uma mensagem, só que essa mensagem, ela é viva, ela vai precisar de alguém que expresse e que viva o conteúdo da carta. Então, acredito eu que seja nos chamando para que não só a parte teórica, a parte da letra, mas de viver aquilo que nós estamos levando como mensagem, né? Então, nós somos a carta que precisa trazer a mensagem, ainda mais nos tempos de hoje, né? A mensagem da vivência, do amor, de tudo aquilo que Jesus coloca como mensagem para a humanidade. Legal. Cássia, emocionante. Adorei a sua didática em explicar. Muito bom. Então, excelente, gente. Acho que ficou bem claro. Marcos, pode falar. Bom dia, amigo. Bom dia. No meu entender, seria descerrar ao entendimento da humanidade encarnada a vida espiritual, através de casos relatados, vivenciados pelos próprios encarnados, e aí elucidar os bastidores de suas ações e as consequentes reações que elas produzem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Extraria uma nova luz de entendimento da sequência da vida, né? Que são as nossas obras básicas, né? Tá ótimo, Marcos. Obrigado pela sua contribuição. Oi, Leila, tudo bem? Pode falar. Muito bem, muito feliz com a Cássia aqui, minha coordenadora do projeto, minha ex-coordenadora, né, do projeto Florescer, lá na Fundação Casa. Um grande beijo no coração, Cássia. Você só tem boas amigas, né, Leila? Ah, sim, começando por você, né, Walter? Não. Então, o que me bateu, assim, a minha mente e coração foi o que é vivo, ele é pulsante. Então, ele vai, assim, se adaptando à realidade do mundo, mas sempre com a luz da ciência, do espiritismo. Por exemplo, se um dia algo acontecer que contradiz o que Kardec falou, nós temos que ir buscar e nos adaptar, né, Walter? Porque a ciência é algo, assim, bastante divisor de águas, não é? A gente viu aí negócio de antivacina, então nós não podemos ir no calor das emoções. Então eu vejo que uma carta viva é o ser humano atuante. Eu troco carta por ser vivente nesse mundo que estamos. Muito Muito bom. obrigada, um abraço. Excelente, Leila. Samantha, pode falar, minha amiga. Bom Bom dia. dia, vamos lá. Eu acho que, quanto a ser viva, né, eu acho que todo mundo falou aí e resumiu o que eu estava pensando, né, em ela existir em ação, né, não de forma passiva. Mas eu achei interessante a carta, porque alguém endereça uma carta a outra pessoa. Então, nós temos o remetente, né, que remete essa carta. Então, quando a gente pensa, somos carta viva, eu já penso assim, bom, eu não crio nada, eu estou em nome de alguém, né, de um remetente, para alguém. Então, a ideia de carta, e no sentido, né, que a gente lê o texto, a quem remete é Deus, né, são os espíritos superiores, da forma que a gente compreender. Então, nós somos enviados, nós somos uma mensagem que alguém enviou para outro, né? Então, isso, para mim, dá muito sentido às nossas ações, porque alguém confiou em mim para enviar uma mensagem, né? Para outras pessoas. Então, dá um sentido bem interessante para as nossas missões aqui na Terra, né? Legal, Samantha, muito bom. Cícero, meu amigo, pode falar.
Bom dia, amigos. Carta viva é uma carta que fala. A carta escrita, não que ela seja uma letra morta, mas uma carta viva é aquela que fala. E quem fala é o mensageiro, que diz aquilo que a carta contém. Então, nesse entendimento, essa carta somos nós que vamos levar a mensagem. Ao invés dela chegar ao outro escrita, ela chega através dos mensageiros que seremos nós. Obrigado, Valtempo. Obrigado você, Cícero. Muito bem. Ronaldo, tudo bem? Ronaldo, agora é a Cláudia, depois o Ronaldo. Tudo bem, Cláudia? Pode falar. Oi, bom dia, pessoal. Samanta, querida, beijo. Bom, aproveitando o que o Cícero falou, achei muito interessante. Diz que a carta diz aquilo, o mensageiro diz aquilo que a carta contém. Então, eu fiquei pensando, para que nós pudéssemos... Nós primeiro precisamos compreender aquela mensagem, porque se a gente só receber a mensagem e levar a mensagem, nós podemos passar essa mensagem muito de acordo com aquilo que a gente entendeu no primeiro momento, né? E passar a mensagem de uma maneira um pouco equivocada. Então, eu acho que um dos primeiros pontos, assim, para a gente levar, transmitir através da nossa vivência essa mensagem, é estudar e compreender o conteúdo daquela mensagem. O que aquela pessoa que escreveu a carta queria de verdade dizer com aquilo. Fica difícil exemplificar, né? Fica difícil vivenciar o conteúdo daquela carta. Muito bom. Teve algumas pausas aí, mas deu para entender bem a mensagem. Teve uma hora que eu achei até que você tinha terminado. Mas voltou bem. Muito bom. Oi, Ronaldo, tudo bem, amigo? Pode falar. Depois do Ronaldo, eu vou pegar a palavra para a gente prosseguir, tá, gente? Bom dia a todos, eu não vou demorar muito, não. Quando você fala em carta viva, eu lembro do Cristo, né, que ele, né, era o evangelho vivo de Deus aqui na Terra, né? Ele veio trazer a palavra de Deus de uma forma tão veemente e passar por tantos percalços que ele passou, porque é algo novo, é algo que ainda talvez assuste, né? E nós, como carta viva, vamos falar assim, a gente tem essa preparação, assim como Cristo se preparou, nós temos essa preparação para trazer essa mensagem da espiritualidade àqueles que ainda não entendem essa ideia de espiritualidade, né? A gente é preparado do outro lado, né? Que muitas vezes a gente chega aqui e a gente pisa na bola, mas a gente é preparado, a gente já traz essa semente, né, para poder colocar para fora aqui tudo isso para aqueles que têm essa sede ainda, né? Talvez falhemos em alguns detalhes, né? Mas estamos aqui tentando fazer isso, né? É uma responsabilidade, como você falou, muito grande, né? A gente, como observa, você traz essas coisas, a gente para realmente para pensar, né? O que é que estamos fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui, né? E como eu tenho que levar essa mensagem que eles precisam? Não somos, vamos dizer assim, o Cristo, mas somos esse mensageiro do Cristo, né? Que nem um discípulo, o Cristo vai e pregai, né? É a mesma coisa, vai e prega, né? É a gente aqui, né? E a maneira que a gente vai fazer isso é colocar para fora mesmo isso que a gente sabe, né? Vai ter dificuldade, vai ter tantos problemas, sim, vai, mas a gente não pode desistir, né? Porque depois tem que prestar conta quando chegar do outro lado, né? Mas é isso, tá? Isso aí. Obrigado. Muito bom, Ronaldo, obrigado. E aí, eu vou ler aqui um pouco o que as pessoas escreveram, né? Bom, a Elaine disse ser um missionário de luz, a Maria Alessa, ações coerentes com o que estamos aprendendo, o Messias disse, a palavra leva mais, o exemplo arrasta. O José Carlos, levar a mensagem que Jesus nos trouxe a partir do nosso exemplo. A Rosana, sermos exemplos do que aprendemos. A Sandra, exemplificar colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Transparência, diz a Maria Cícera. Carta é mensagem, mensagem viva, luz que reflete, modelo de inspiração, incentivo, testemunha, o que se revela. É o Sérgio. O Paulo, além dos aspectos já mencionados pelos amigos, a característica viva para mim também remete à melhoria contínua, pois é através da vida encarnada que se tem a oportunidade de exemplificar os ensinamentos do Mestre.
E a Kátia diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Muito bem. E, prosseguindo, a Marlene levantou a mão. Vou dar a palavra para ela e depois eu finalizo aqui. Pode falar, Marlene. Marlene que está voltando eu já ouvi tudo isso que vocês falaram e ficou para mim uma pergunta. Nós entregamos a mensagem? Por quê? Nós somos a carta viva. Isso todo mundo concordou. Agora, cada um de nós traz uma mensagem para a humanidade. E quando nós falamos humanidade, nós não estamos falando do macro, nós estamos falando desde o mínimo, como você colocou na viagem de Kardec, a transformação social dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, e assim por diante. São mensagens, como se fossem bilhetinhos, que nós vamos entregando diariamente. Era isso a minha observação. Obrigada. Excelente, Marlene. E, então, trazendo aí um compilado, né, do que já foi falado, mas que foi, acho que foi bem conduzido aqui pelo grupo todo, a gente entende também que, a questão da carta viva, né, como uma questão... Opa, eu estou com dificuldade aqui de coordenar a tela, só um segundinho. Pronto. A gente entende a questão da carta viva como a maneira como nós vamos expressar o Evangelho de Jesus, né? Então, você recebe... A mensagem é o Evangelho de Jesus, mas nem todo mundo consegue refletir o Evangelho de Jesus. E esse é o ponto central nosso. O que André Luiz traz na obra, Os Mensageiros, que é a primeira obra para o trabalhador espírita, né? Naquele fluxo que eu mostrei no início, o primeiro compromisso do trabalhador é ele viver a mensagem. Só que para ele viver a mensagem, como muitos falaram, né? Como a Cláudia colocou, você tem que entender que mensagem é aquela. É preciso você entender que mensagem que o Cristo passou. E aí depois você trazer aqueles ensinamentos para a sua vida. Quando a gente vai olhar mais à frente, né? As explicações no livro, nós vamos ver interessante a abordagem que eles falam. Olha, o mensageiro ele vai levar consolação para a humanidade. E aí eu vou trazer um caso muito interessante, porque nas conversas com os meus filhos, né? Então vocês sabem que os adolescentes eles colocam tudo em desafio, né? Mas para que eu tenho que estudar o espiritismo? Mas para que eu tenho que ir para o centro espírita? Mas para que? E 1 bilhão de coisas, né? E eu fiz um exercício com eles, interessante. Eu perguntei para eles, por que é importante? E eles foram trazendo. Os mais rebeldes trouxeram, não, quando a gente estuda lá o Memória do Suicida, a gente ajuda pessoas a não se matar. Jovens que querem se matar, etc. Então, foi bacana que eles fizeram... Eu fiz o exercício de engenharia reversa. Eu falei assim, já que vocês estão me desafiando, eu vou desafiar vocês. Vocês entendem por que é isso? E aí, eu contei uma história para eles que eles não conheciam ainda, recente até. Eu tive uma dificuldade no ambiente profissional, uma pessoa perdeu, um funcionário nosso, perdeu uma filhinha de 3 aninhos, mais ou menos, perdeu com uma doença fulminante, né? E a família ficou arrasada. Ele, a esposa, a mãe da esposa, a família, todos arrasados. Eles já estavam há 2 semanas sem dormir. Não tinham mais razão para viver. Você tem uma criança, a criança morre fulminante, e eu senti a dor deles. Eu fui lembrando de cada filho meu, se perdesse um, imagina, você só tem um, e você perde esse um, eu imaginei, eu senti a dor. Sabe o que você sentia? Foi assim, nossa, me dava uma tristeza de lembrar, eu falei assim, eu imagino o labirinto de pensamentos que está aquela mãe, ela não consegue sair daquilo, ela não consegue viver mais. É horrível, você perdeu a vida. E aí eu falei assim, mas eu acho que dá para destravar isso. Eu fui e pedi licença, né, ao colaborador, perguntei se ele permitia que eu fosse lá, ele, claro, vai lá, tal, não sei o que, eu combinei, fui lá visitar, e eu levei o livro Crianças no Além, do Chico, gente. Quem não leu esse livro está perdendo. Leiam esse livro, é emocionante o livro. É uma história do menino que psicografa, através do Chico, uma mensagem para a mãe.
porque ele e mais 2 irmãozinhos haviam morrido num acidente de trânsito, numa estrada aqui em São Paulo. E aí ele vai conversando com a mãe, falando como eles estavam, como a irmãzinha estava sofrendo porque a mãe chorava muito, e vai narrando. Linda a história. Eu peguei esse livro e li esse livro com essa família. No final, a gente deu um passe neles, né, para tirar aquela coisa toda, e aí, gente, muito emocionante. A Mônica teve a percepção da criança lá na hora, sabe? Foi muito bonito. E eu e Mônica fizemos aquele atendimento lá na casa deles, né, em loco ali. E depois, no dia seguinte, eu vim saber, não, olha, pela primeira vez, nós voltamos a dormir. A família, a mãe, a avó também não dormia. Era uma coisa que estava, assim, destruindo emocionalmente. Agora, gente, que mensagem que a gente leva, né, do Evangelho? É uma mensagem que salva vidas. Quando há toda essa movimentação da espiritualidade para os trabalhadores virem e trazer, é claro, a gente está falando de carta viva, é mais do que ficar lendo o livro lá, né? Mas eu acho que levar a consolação também é parte do trabalho, né? É parte da missão da gente. Todos nós aqui somos essa carta viva. Nós vamos ajudar a humanidade a se reerguer, a nós mesmos primeiro, mas os companheiros que vivem no campo social conosco a se reerguer das lutas da vida. Então, eu acho que é importante a gente ter isso para a gente ver o valor que é o trabalho espírita, porque a gente muitas vezes não valoriza, né, o que está sendo feito no campo, na seara. Muito bem. Então, prosseguindo, que mensagem que a gente passa, né? Aí a gente entra num outro capítulo. E esse capítulo talvez seja mais espinhoso. Porque é verdade que nós queremos acolher as pessoas. É verdade que nós vamos ter um discurso muito suave, muito amoroso, de muita esperança, de muita consolação. Mas existem recomendações na doutrina espírita muito claras do trabalho de renovação íntima que nós devemos fazer. Então, essa mensagem aqui, sede severos convosco, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho aqui em casa 2 psicólogas, né? A Mônica, minha esposa, e a minha filha, que embora não more mais aqui, a Monique, ela também é psicóloga. E a Monique, conversando comigo, ela explica, pai, eu entendo por que a psicologia trabalha na maneira da autoestima, né? Existem pessoas que estão com problemas de saúde mental e que elas se autodepreciam. É preciso valorizá-las. É preciso que elas se amem. É preciso que a gente tenha um discurso, né, de levantar, porque elas já estão se destruindo. Então, é uma anomalia, é uma doença, uma patologia que precisa ser tratada. Mas não significa que nós vamos ficar acariciando o ego de todas as criaturas. Nós vamos ajudar as pessoas a combater o ego. O problema, aí diferenciando pessoas com problemas patológicos de pessoas que estão no movimento de transformação moral. Então, às vezes, quando eu trazia mensagens como essa, eu trazia textos da codificação, textos de André Luiz, as pessoas falavam, nossa, mas você está jogando culpa nas pessoas. Você não estou jogando culpa nas pessoas. A gente combate, não tem que ter sentimento de culpa. A gente tem que se arrepender do mal que fez e corrigir. Essa é a postura correta, né? Com equilíbrio. Mas se a pessoa não tem essas condições, nós não vamos levá-la no exercício desse tipo, né? É o que eu estou explicando. Então, existem pessoas com problemas patológicos. Então, feito esse preâmbulo, vamos entender essa mensagem aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Ó homens, Samanta, lê para mim, por favor. Vamos lá. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando abrirei os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pode comentar? Vamos comentar, né? Ele fala, né,
de ser severo, né? A gente faz muitas vezes o contrário, né? Somos severos porque é fácil julgar os outros, e somos indulgentes conosco no sentido de buscar desculpas para aquilo que fazemos e justificativas, né, para aquilo que fazemos. E enquanto ao outro, a gente não se dá nem um mínimo pensamento de dizer, mas por que a pessoa fez aquilo, né? Então, ele está pedindo para invertermos isso, né? Quando? E ele diz quando, né? Quando será? Porque a gente ainda não faz, senão ele não ia falar quando, né? Então, é o convite ao nosso julgamento, e ele não fala um julgamento de si, mas do nosso coração, do nosso pensamento e dos nossos atos, né? Então, é separar e julgar o que você está sentindo, o que você está pensando e o que você está fazendo. Porque a gente pode até ter um pensamento bom, mas depois ter um sentimento ruim, ou podemos fazer coisas boas só na aparência, sem o coração e o pensamento. E julgar não é condenar, né? Julgar É analisar. é avaliar, é considerar, é ponderar, né? Condenar é outra coisa. Eu me condeno a 10 batadas nas costas, eu não vou fazer isso. Não é isso que a gente está pedindo, né? É um trabalho sério, equilibrado, de autoanálise. Muito bem. Aí, prossegue, Samantha, por favor. Vamos lá. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Legal. Acho que essa mensagem continua a explicação do que a gente já está conversando, né? Mas eu só estou trazendo porque isso está na codificação, porque isso aí é óbvio, né? É muito claro, para que a gente não se desvie nesse quesito do auto-amor, auto-perdão, não sei o quê. É óbvio, nós não vamos nos condenar, nós vamos dar 10 batatas nas costas, não vamos fazer nada disso. Trabalhar culpa, ficar na culpa, nada disso. Isso é desequilíbrio. Mas nós precisamos seguir a recomendação do Cristo, não é? E isso é importante, porque se a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, como a gente vai corrigi-los? Muito bem. E aí, nós vamos... Eu vou pedir... Cláudia, você consegue ler para a gente? Soldado no quartel quer serviço, né, Cláudia? Quem mandou o soldado aparecer no quartel, né? Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando, por vezes, ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Os Mensageiros, capítulo 3, no Centro de Mensageiros. Eu acho uma mensagem extremamente importante para a nossa reflexão, no sentido de que a gente não se apegue, não valorize demais as nossas deficiências, né? Aquilo que a gente ainda traz por consertar. É importante nós nos darmos conta dessas deficiências que a gente traz, esses desafios, esses erros do passado que temos para reparar, mas que nós sejamos muito positivos, nos dando a oportunidade de seguir adiante, de conquistar novas posições dentro da nossa própria vida, sabe? De conseguir subir os degraus da nossa própria existência. Porque se a gente para e perde muito tempo nesse questionamento, nessa avaliação,
nesse julgamento das nossas deficiências, a gente também não avança e a gente não sabe que dia nós vamos ter o passaporte carimbado de retornar à espiritualidade. Então, é compreender, saber do que temos que melhorar, do que temos que refazer, mas seguir em frente com muita determinação, positividade e lendo diariamente as cartas que nos chegam, né? Excelente. Então, é uma posição de equilíbrio, né? Não é uma posição doentia de parar diante do mal feito. Muito bom. Obrigado, Cláudia. Aí, gente, nós, prosseguindo, nós fizemos um compilado do livro Mensageiros para a reunião de hoje. O livro Mensageiros, ele, depois dessa parte inicial, que fala o que é uma carta viva, e tem toda uma orientação nesse sentido, da preparação de trabalhadores para reencarnar, ele narra diálogos de espíritas que faliram, que já desencarnaram, e eles estão conversando sobre os seus erros. E nós vamos falar, pincelar um ou outro caso aqui. Eu vou deixar esse material completo lá no grupo, tem todos os textos que eu trouxe compilado, mas eu não vou conseguir trabalhar todos eles por causa do tempo. E eu escolhi aqueles que eu acho que são mais significativos para as nossas vidas, tá? Na minha percepção, tá bom? Então, primeiro caso é o caso do Otávio. O Otávio, ele se preparou 30 anos para reencarnar. Gente, 30 anos em preparação. Ele tinha 6 entidades amigas que ajudaram ele para essa reencarnação e que elas combinaram com ele que elas viriam como órfãos e ele iria adotá-las. Então, ele era muito grato, ele estava muito feliz com a chance de poder retribuir o bem que recebeu. Mas, quando chega na Terra, a gente esquece, né? E aí, esse que é o problema. Aí, ele narra agora os problemas dele. Olha, eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então, se a gente perguntar aqui, né, quais foram as falhas dele na encarnação, excesso de queixa e lamentação, crítica, talvez ácida, aos companheiros que estão ali trabalhando com ele, né? E uma falta de confiança, negação do plano espiritual. A gente vê isso, é muito comum essas 3 coisas, né, gente? Reclamar muito, criticar muito as pessoas que estão trabalhando junto e negar, né, a espiritualidade, as mensagens, todo o aparato de coisa que a gente recebe. Bom, eu não vou parar nesse caso, eu só quis trazer, esse foi o primeiro caso do livro. Aí depois nós temos um outro, que é o caso Acelino, né? Então, uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha tarefa. Quer dizer, ele recebeu a ajuda de uma das chefes lá para ele reencarnar. O problema dele aqui foi o seguinte: inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Aí, ele usava a mediunidade para ganhar dinheiro, né? Eu trouxe aqui as perguntas para a gente, porque esse é um problema que circula no movimento espírita, né? Então, a pergunta é a seguinte, para a gente discutir. Quais são os desvios de comportamento do espírita em relação à questão financeira no centro espírita ou no movimento espírita? No ato de dar dinheiro, quais são os desvios? E no ato de receber dinheiro. Eu abro aqui para uma conversa nossa, né? Porque o companheiro Acelino, ele voltou cheio de dívida lá para o mundo espiritual, né? Será? Como nós estamos diante desse cenário, né? Vocês acham que a gente tem algum desvio de comportamento em relação à questão financeira no movimento espírita? Ô, Isabel, pode falar. Eu acho que tanto num aspecto como no outro. No primeiro, é você fazer alguma coisa
com segundas intenções, esquecendo dar com uma mão e não aguardar, e não deixar que a outra veja o que se está fazendo. Não por questão de orgulho, por questão de eu vou ajudar, mas se Deus quiser, Ele há de lembrar de mim ali na frente. E isso, em questão de grupamento, você também pode ter esse comportamento, mesmo que velado, às vezes acontecendo, né? O alimento da vaidade aí. Eu vou colocar esse primeiro, vou deixar outra pessoa falar do segundo. Ótimo, Isabel, muito bom ponto. O que mais, gente? A gente não tem problema no movimento espírita com dinheiro? Está todo mundo quietinho? A Deni levantou a mão. Pode falar, Deni. É Deni mesmo que fala? Deni. Deni, desculpa. Imagina, bom dia a todos. Na minha vivência, eu vejo que a gente tem problema em falar em dinheiro. E o centro espírita, ele tem uma infraestrutura, enfim, e há necessidade de dinheiro. E a gente depende da contribuição espontânea das pessoas. Porém, quando a contribuição espontânea não é suficiente, e é aí que eu acho que entra num caminho que as pessoas podem escolher por um lado ou por outro. Então, desde arrecadações através de bingos, por exemplo, ou festas que são consumidas bebidas alcoólicas, enfim, com aquela motivação que, mas há necessidade do dinheiro, precisamos do dinheiro. Então, existem várias formas de se fazer isso, e eu acho que esse cuidado, essa reflexão é muito importante, porque também sem nenhum dinheiro a casa acaba, né? Mas eu acho que é meio que um paradigma de se falar em dinheiro. E, por outro lado, quando a gente vê essa história da Celino, e tem pessoas que cobram, por exemplo, você não cobra para fazer a psicografia, mas você deixa lá um cartão para fazer um atendimento particular depois que você cobra. Ou você não cobra atendimento, mas você cobra água fluidificada, enfim, tem várias questões aí. Então, o caminho para o desvio, eu acho que ele acontece sim, mas para que ele não ocorra, a gente tem que fazer essa reflexão. Que o dinheiro é necessário e que existem muitas formas. E eu acho que a principal dela é ter uma boa administração. Uma boa administração. Então, a gente não pode ter medo de falar dinheiro. Porque senão, como que a gente faz? Então, deixa esse pensamento aqui. Deni, você foi cirúrgica. Muito boas colocações. Eu acho que eu vou trazer outros elementos aqui para colaborar com a contribuição dela, mas foi fantástico o que ela trouxe, né? Primeiro, essa nossa dificuldade de falar em dinheiro na casa espírita, né? Então, a gente gasta brincando R$100 no McDonald's, né? Brincando, mas não pode dar uma contribuição mensal. E não se fala isso, né? Então, é óbvio, nós não vamos chegar na palestra pública, onde as pessoas estão pela primeira vez, e passar uma sacolinha. Isso não faz sentido. Mas, por exemplo, tinha um centro que a gente participava, que durante o grupo de estudos, toda vez que iniciava o ano, o grupo apresentava, olha, a casa funciona assim, mostrava o regulamento da casa, a diretoria da casa, e mostrava como a casa se estruturava financeiramente. É assim, existe uma contribuição, aí tinha uma ficha de adesão, e distribuía a ficha. Uma vez no ano fazia isso. Só com aqueles que estavam matriculados no estudo. Não era uma pessoa que está indo pela primeira vez. Eram pessoas que estavam já engajadas, já viam na palestra pública, foram convidadas para o estudo, já tinham discernimento. E, nas reuniões de trabalhadores, por exemplo, como essa aqui, a gente fazia reflexões sobre esse tipo de coisa. E conversava. É porque, às vezes, a pessoa que chegou na casa espírita, ela não parou para pensar. Tem uma luz que alguém paga, tem não sei o quê. Às vezes a pessoa está lá, ela chegou na dor, ela chegou com a cabeça dela em 1000 problemas, ela não se preocupou. Mas depois, a gente pode mostrar para ela como as coisas funcionam, não é vergonha nenhuma dizer que você tem que pagar uma conta de luz e que tal. Mas você não precisa constranger pessoas. Você não precisa dizer que é obrigatório, não é obrigatório, é voluntário. Se a pessoa não contribuir, está tudo bem, né? Mas, gente, quanto a gente tem de recursos, em especial no estado de São Paulo, né?
As pessoas falam assim, não, tem dificuldade de dinheiro. Olha, eu digo assim com muita tranquilidade. Eu nunca tive problema financeiro em nenhum dos trabalhos, em nenhuma das atividades que a gente participou. Por quê? Porque essa discussão era tão clara e tão fácil. Ó, o trabalho do valorização da vida, a gente fazia uma coisa super bacana, que era assim, você se inscreve no Valorização da Vida aqui no ABC, e você vai pagar R$ 25 para a sua inscrição. Você pode pagar, você pode não ter dinheiro para a inscrição, você escreve, não tem condição. E você pode contribuir mais uma inscrição para pagar aqueles que não têm. Gente, a quantidade de pessoas que pagavam pelos que não tinham era muito, muito interessante. Então, a gente fazia os eventos, né, nada luxuoso, coisas simples, mas tudo funcionava. E é outro problema, né? Às vezes também a gente quer fazer aquela coisa toda e gastar passagem de avião, não sei o que lá, óbvio. Isso. A gente também vai trocando os pés pelas mãos e também não é correto, né? Nós precisamos ser simples. Dá para trazer, às vezes, um convidado de avião? Se o dinheiro está dando, legal. Mas se não está dando, não vamos trazer. É simples assim, é igual na minha casa, eu só pago aquilo que eu tenho dinheiro. Então, são reflexões simples, são lógicas, mas como a Deni trouxe, isso está acontecendo, isso é geral, é no movimento espírita. E aquele segundo tema que ela trouxe, fantástico. A pessoa está lá, ela está oferecendo o serviço dela na casa espírita, voluntariamente, né? Mas depois ela tem um interesse por trás. Não pode ter. Não pode ter. Né? Então, a gente entra no trabalho, não precisa, no trabalho espírita, né? A gente quer se doar, a gente não quer receber. E isso tem que estar claro. Então você nunca vai poder atender alguém? Não estamos dizendo isso. Às vezes, por outros caminhos ali, fora, né, daquele ambiente do centro, você acaba conversando com a pessoa e podendo atender uma pessoa. Tudo bem. O psicólogo, o terapeuta, ele é um profissional e ele precisa de viver disso, né? Mas ele não pode usar o centro espírita, nem o movimento, como uma plataforma para ele oferecer seus serviços. Isso não é bom. Isso não é bom. Aí é um problema dele com Deus, né? E aí a gente também não vai ficar atacando pedra nas pessoas, mas as pessoas vão ter que se resolver depois. Como o Acelino teve que se resolver. Bom, eu vou abrir aqui, na sequência, acho que é a Denise. Pode falar, Denise. Não, bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Dizem que o espírita, ele é conhecido como tendo um escorpião no bolso, né? Porque se puser a mão ali, o escorpião morde, então ele não põe. As outras religiões ajudam muito, os frequentadores ajudam muito mais do que o espírita. E eu estava aqui me recordando, teve uma época que a gente fazia um encontro de expositores e tinha almoço. Obviamente, esse almoço não era, naquela época não era, a gente não pedia contribuição, que deveria pedir, gente, porque não tem nada demais pedir a contribuição para o almoço, né? Mas a gente não pedia. Aí, um dia eu falei com o pessoal da equipe, né? Falei, gente, olha, eu já saí atrás, nós conseguimos macarrão, a equipe já tinha conseguido um monte de coisa para fazer o almoço, enfim, mas faltava um dinheiro ainda. Aí eu falei, nós vamos precisar, acho que, colaborar aí, o grupo, a equipe, aí vamos ver cada um quanto pode me dar. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas além de trabalhar, eu ainda tenho que pagar? Sabe? Eu falei, mas é que você está trabalhando, é para o seu bem, você não percebeu isso ainda. Esse pagamento é só uma contribuição para tudo aquilo que a gente recebe. Você dá quanto você quiser, e pior, o que era pior era assim, os mais abastados eram os que mais reclamavam. Então, a gente fica assim chateada, porque eu acho que se a gente for analisar tudo que a doutrina espírita, que o espiritismo nos traz de bens, ajudar, colaborar, quem pode, lógico, não tem nenhuma, tem mais é que colaborar e trabalhar mesmo, é isso aí, tem que trabalhar e colaborar com dinheiro também, nós estamos fazendo pouco ainda. Denise, nós imploramos para poder participar. A gente não sabe se no plano espiritual a gente vai conseguir colaborar, né? E graças a Deus a gente pode retribuir um pouquinho, porque o que Jesus dá para a gente é tanto. Mas é uma ingratidão, não é ingratidão, é uma falta de noção, né? Às vezes a pessoa não parou para refletir, acontece. Muito bem, Denise, ótimo ponto. Samantha, pode falar. Então, 2 pontinhos, né? Um que a gente tem naturalmente vergonha, eu acho que a gente tem que romper com isso,
E a gente acaba criando artifícios. Então, assim, você me doa, mas eu faço uma festa legal para você. Então, não teve uma doação, teve uma troca, né? Então, a gente inventa vários eventos e várias coisas para que a pessoa doe, né? Então, eu estou tendo uma troca. Então, você me doa, mas eu te dou um lanche. Você me doa, mas eu te dou... Então, não é doação, você está comprando aquilo, né? Então, eu compro uma pizza, eu tô dando, mas eu estou recebendo a pizza, então eu não estou doando, né? Lógico que vai ter um valor a mais, tudo, mas eu acho que a gente tem que trabalhar a conscientização, porque senão a gente pega a questão do dinheiro e cria uma fantasia em volta dela, inclusive fantasiando essa doação. Então, eu não dou mensalmente. Agora, se tem uma festa, eu dou. Por quê? Porque eu vou na festa. Então, não é doação, né? Então, a gente precisa pensar nessas articulações que a gente acaba fazendo pelo dinheiro, né? E outra colocação que eu ponho, que eu abri aqui para ler, que é o Viagem Espírita, que Kardec vai passeando, né? Entre aspas, passeando pelos centros, depois ele faz ali como que deveria ficar. E ele diz assim, ó, as despesas havidas com a sociedade, se houver, serão cobertas por uma cotização cuja cifra, emprego e forma de pagamento, ela mesma fixará. É cotização, né? Eu estou lá dentro, estou participando, eu vou dar minha colaboração. Legal, Samanta, muito bom. Vamos passar para o Marcos agora. Tudo bem, Marcos? Pode falar. E novamente vem colocar para esse multiverso nosso aqui de compreensão uma questão de uma particularidade do centro que a gente frequenta, né? Eu, como administrador de empresa, toda a minha vida passou sempre pela minha cabeça a ideia de receitas e despesas, né? Tudo isso que a gente está falando está englobado nesse contexto, né? Então, eu tinha há muito tempo a ideia de formatar uma empresa que poderia alavancar com a sua lucratividade as funções do centro. E é nesse contexto que eu gostaria de ouvir a opinião dos participantes. Se essa ideia ela seria concernente com aquilo que Kardec nos ensinou. Eu não entendi a pergunta, Marcos, mas eu estou com medo dela tirar o tempo que eu tenho de outras reflexões. Não, seria uma pequena questão. Se a gente, dentro do âmbito do centro, montar uma pequena empresa, vamos, no exemplo que foi dado aí, uma pizzaria, por exemplo, e o lucro dessa pizzaria fosse bancar as atividades do centro. Eu gostaria só de dar opinião e sem tomar tempo, viu? Eu entendi. Eu não sei se a gente consegue abrir muito a discussão, mas eu vou trazer para você uma contribuição. A gente, no Rio de Janeiro, tinha essa discussão muito forte quando a gente trabalhou lá, e para a gente era muito fácil a questão, né? Por que eu preciso do dinheiro? O que eu quero fazer com o dinheiro? E se eu preciso desse montante X, que é para sustentar uma casa, eu preciso montar um negócio para isso? Será porque as reflexões não chegaram na mente dos trabalhadores e eles não estão conscientes? Então, o trabalho está sendo mal feito com os trabalhadores. Eu acho que a gente tem que investir mais em reflexões como essa aqui, por exemplo, e nessas reflexões você vai ter. Nós nunca, eu digo isso, nós fazíamos evento de jovens no Rio de Janeiro com 200 jovens, sem nunca pedir um centavo do jovem. Especificamente na região, não estou falando que é todo evento do Rio que era assim, não. Na região que a gente trabalhava, a gente já tinha almoço 2 dias, sábado e domingo, almoçando, né, lá no evento, sem o jovem gastar um centavo. Nunca faltou dinheiro. Mas por quê? Porque havia um trabalho de conscientização muito bem feito. E as pessoas doavam e sobrava dinheiro, sobrava recursos, sempre sobrou recursos. Então, eu diria que a gente investir o tempo em montar um negócio vai consumir o tempo de estudo doutrinário e de reflexão. Não entendo que seja oportuno uma atividade dessa. Acho que é um desvio, exatamente porque os trabalhadores não estão conscientes, né? Então, mas eu estou com medo disso abrir e ter outro leque aqui, eu preciso prosseguir. Eu até vou pedir para os companheiros serem breves, porque a gente tem mais um material que é mais significativo para apresentar, tá bom?
Agora é o Ronaldo, né? Opa. Sobre essa questão, Voltendo, do dinheiro no centro, esse é um tabu ainda, né? Eu não frequento o centro, sei como é. Você falar em dinheiro, nossa, é terrível, como você falou, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, né, a gente falar sobre contribuição no centro espírita. Isso é natural, né? O centro espírita tem que pagar suas contas. E a gente fala, a gente tem que fazer a limpeza, tem pessoas que limpam o banheiro, a casa não chega a estar sempre limpa, e isso requer dinheiro, né? Até para um guardinha que fica ali na frente que precisa olhar os carros, né? Então, é sempre um tabu, porque às vezes o espírita tem uma cabeça que a contribuição é um dízimo, né? E se não contribuir, parece que a pessoa está pecando, né? Deus não vai ficar, não vai agradar a Deus, não é isso, né? A contribuição tem que ser espontânea, realmente. A gente não pode, né, constranger as pessoas logo no primeiro dia, como você falou. Normalmente, para aquelas pessoas que já estão estudando, isso é interessante. E eu acho que uma coisa muito importante é a prestação de contas, Voltaire. A pessoa que é contribuinte pode participar das reuniões de diretoria, né, ver o que está acontecendo, ver o que ela está fazendo com o dinheiro, e o próprio centro espírita, né, fazer aquele mural ali, pegar a prestação de contas, como está investindo esse dinheiro e para onde está indo esse dinheiro. Isso é muito importante, para a pessoa ter certeza que o dinheiro que ele está dando está indo para alguma coisa realmente que vai fazer sentido ali na nossa casa, tá? Era isso aí. Legal, Ronaldo. Eu vi uma colocação ali sobre pizzaria, restaurante, etc. E também, voltando um pouco para o ponto do Marcos, dependendo da atividade que tem social, né, pode ser que justifique algum tipo de ação. Às vezes é um asilo, às vezes é um hospital, não sei o quê, mas para a gente é muito difícil dimensionar e criar uma fórmula, né, que a gente, uma receita de bolo dizendo pode e não pode, né? Cada situação vai exigir. Numa casa comum, eu me referi a uma casa, né, normal, é que a gente não precisaria ter um recurso tão caro, né, de fazer uma empresa. Eu vou trazer aqui o Ayrton e depois a Maria de Lourdes. Bom dia a todos. Eu acho que dar de graça é o que de graça recebestes, né? A gente não pode cobrar, não pode ter qualquer interesse pessoal dos trabalhadores lá dentro do centro. Eu acho que alguns centros têm dificuldades pela localização do centro, né? Pelo poder aquisitivo do entorno e pelo tamanho do centro. Eu trabalho num centro que tem sessões de segunda a sábado, em 3 dias da semana tem sessões à tarde e à noite, e tem mais de 600 a 700 pessoas por semana, entre trabalhadores e assistidos, que frequentam. A gente nunca pediu dinheiro. E sempre está com sobra, que dá para a gente manter o centro, fazer no fim do ano várias intervenções, né? Mas outra coisa que eu queria comentar é a seguinte: eu trabalho também numa ONG que faz pizza para entidades beneficentes, chama Famisa, com 2 Es. Ela está com a agenda lotada, ela atende centros espíritas, igrejas, creches, e o centro que eu trabalho, o Amor e Paz em Moema, ele também faz, a gente já está acho que na 10ª noite da pizza. Tá? Qualquer coisa, quem tiver interesse procura lá, mas a gente está com a agenda lotada, a gente trabalha de março a novembro, a cada 15 dias. A entidade paga o frete do caminhão lá que leva as coisas e retorna, e os insumos, e a gente entra com todo o maquinário e mão de obra, gratuitamente. Tá? É isso. Tá ótimo, Ayrton. Obrigado. Maria de Lourdes. Olá. Vai ser bem rapidinha. É um depoimento, na verdade. Eu tenho uma amiga que, não sei se foi por influência minha ou não, dela ter ido para o centro, que a gente tinha uma amizade grande, não tem, né? E ela acabou indo para as palestras, depois começou a frequentar os cursos. Aí, numa determinada época, eu não a via mais lá. Falei, o que será que aconteceu? Aí, fui entrar em contato com ela. E aí, ela comentou assim, sabe? Eu fiquei até espantada. Sabe o que é? Eu gosto tanto do centro, eu quero aprender, mas eu fiquei meio desanimada, porque toda aula vinha aquele assunto de que horas a rifa, porque tem que fechar a rifa. Porque... Então, assim, aquilo me pegou, né? Você vê, uma pessoa ela desanimou de ir para o centro, porque para ela, não sei, né, se para outras pessoas também acontece, né? E a gente não fica nem sabendo.
achou que essa pressão em cima de dinheiro e de arrecadação, para ela pesou, né? E aí eu também fiquei bastante incomodada, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa delicada, né? Necessária, mas que a gente realmente tem que ter cuidado, aquilo que já foi até falado já mais no início, o que pode ser falado, em que momento, em que grupo, não é? Então, é isso, a minha colocação só, porque foi uma Excelente. coisa que me pegou bastante na época. Excelente, muito bom. Uma vez eu fui para uma casa, eu estava procurando uma casa espírita em São Bernardo para ir, e quando eu fui, entrei na casa, logo na entrada era uma pizzaria, e eu entrei, o fluido não é o mesmo, não é, as pessoas que estavam na fila da pizzaria não eram espíritas, o clima da entrada da casa era um clima diferente, quase de pizzaria. E eu queria sentir espiritualidade, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente saber muito, com muito cuidado, como conduzir cada coisa, né? Então, acho que esse é um tema bem delicado. O Sérgio levantou a mão, eu vou abrir. Sérgio, eu vou pedir para você ser bem breve para a gente poder seguir aqui, tá? Pode falar. Lógico, Valtena. Não, Valtena, aqui eu coloquei aí no nosso chat, eu coloquei o NABEM. O NABEM, eu conheço o trabalho do NABEM há um certo tempo, e assim, o NABEM iniciou esse trabalho com a pizza dentro da própria necessidade dos trabalhadores, dos alunos que iam da instituição, que chegavam lá, não tinham uma refeição, e eles foram descobrindo isto, que era um caminho deles poderem atender a expectativa e a necessidade dos trabalhadores, dos alunos, e depois descobriram que era um filão também para poder buscar recursos para a instituição. Então, assim, de uma forma muito tranquila, sem nenhum tipo de... não fica no meio da instituição, é afastada, num espaço afastado, eles conseguem fazer uma receita muito boa para manter as obras sociais deles, dentro de um equilíbrio muito grande, não tem nada assim, sabe, não se excede. Então, eu acho que a casa tem que ter a capacidade de medir nós queremos fazer um projeto, qual é a capacidade que nós temos de fazer um projeto. O projeto pede recursos? Pede. Casa espírita que não precisar de dinheiro, eu não sei de que maneira, precisa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que temos que participar, sim, envolver o mínimo possível um frequentador, fazer como oferta, olha, temos a pizzaria, temos o bazar, temos isso, temos a necessidade da receita para alimentação das cestas básicas, assim, é um projeto que tem que estar sempre vivo. Mas, assim, a casa, os trabalhadores, os que fazem parte do corpo mesmo do trabalho, é que tem que sustentar as obras e avaliar qual é a capacidade, o tamanho do grupo, o potencial do grupo para realizar aquele projeto. Porque, às vezes, tem casas que exageram, extrapolam, depois só ficam pedindo, e inverte o papel da instituição espírita. Desculpa se me alonguei, Valtena, Não, mas é está isso. ótimo, mas está claro, né? Tem uma proposta social por trás, então, são questões diferentes. Então, não existe fórmula mágica para nada, mas boa colocação, Sérgio, obrigado. Aqui, eu trouxe um tema que talvez eu não consiga explorar muito, mas esse companheiro aqui, desse caso, o caso Bellarmino, o doutrinador, ele tem o seu problema de queda, porque ele valorizava extremamente a cultura filosófica e a pesquisa científica, né? E não trabalhava a questão da espiritualidade nele, né? Tinha muita dúvida sobre as coisas, instalou no coração dele um monte de dúvidas, quer dizer, às vezes a pessoa ela é tão racional, tão filosófica, tão científica, que não deixa espaço, né, para a espiritualidade brotar no coração. Então, esse é um problema também. O caso Monteiro é parecido, né? Ele possuía mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. O vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Então, às vezes a gente valoriza os doutores, né? A gente faz isso muito quando a gente valoriza os cargos, né? Os títulos das pessoas. Quando as pessoas me convidam, perguntar quem me dá o seu currículo. Eu tenho tanta dificuldade de fazer isso. Eu falo assim, olha, eu sou um trabalhador espírita, sou evangelizador, trabalho no movimento espírita. Pronto. Não precisa saber qual é a minha formação, se eu tenho PhD, se eu tenho mestrado, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. Isso não faz diferença, né? Qual é a sua posição social? Isso não é importante. Porque, senão, a gente vai sempre colocar que determinadas funções elas são prioritárias, né? Ele é importante porque é isso. Não é, né? O nosso querido Haroldo, ele não é um ótimo palestrante porque ele é juiz de direito, né? Ele é um ótimo palestrante pelas características dele. Ele nem precisa falar que é juiz de direito. O Haroldo ele é
Ele é tão bom no que ele realiza que ele nem precisa falar. E eu nem sei se ele pediu, não estou julgando ele não, tá? Estou só colocando para um exemplo bom de alguém que se destaca mais do que o próprio título, né? Então, a gente não precisa dos títulos. Essa é uma posição importante. E às vezes a gente quer o cara que é PhD, doutorado, para mostrar, não, ele é doutorado de não sei aonde. Isso não faz diferença. Isso até é um... A gente fica mais atento, deixa eu ouvir bem o que ele está falando, para ele não misturar uma coisa com a outra. Muito bem. Tem outro aqui que... Esse ainda é o caso Monteiro. Faltou... esse que eu queria mostrar. O caso da Mariana. Esse caso é o caso para a gente. Fiz quanto pude, no entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Então, ela sentia que tinha que fazer a tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros da doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Ela está conversando com as pessoas, né? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, aí diz alguém, né? Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Gente, esse aqui era o caso que eu queria mais explorar, não vou conseguir por causa do tempo, mas eu vou pedir para uma pessoa aqui se colocar... Quais são os desvios de comportamento do espírita em relação à questão da família no centro espírita ou no movimento? Em priorizar muito a família, em não priorizar a família. Alguém pode trazer uma contribuição? Ô, Isabel, pode falar. Acho que em priorizar a família são esses desculpismos que a gente acaba encontrando e muitas vezes incorrendo nessa facilidade, né? Você tem um evento que não seja nem tão fundamental, às vezes, no campo familiar, deixa de tocar, de estar à frente de uma tarefa que você assumiu. Trabalhei em evangelização bastante tempo também em Uberlândia, a gente às vezes comentava na questão das pessoas compromissadas com a tarefa, né? De ter sempre algumas pessoas que, se não tivesse nada para fazer, iam e desenvolver o papel que estava ali na responsabilidade semanal. E assim somos nós as nossas imperfeições, né? Então, eu acho que essa é a questão. E o não priorizar a família são as pessoas que mudam para a casa espírita, de preferência, para ficar mais distantes da família. Questão de problemas, de desafios ali na encarnação, né? O ajuste. Então, são os dois extremos. E o difícil é quando a gente fica no meio, né, Valteno? Naquela questão, e aí, aquela... Muito bom, Isabel. E administrar esses dois aspectos é que mora o desafio. Muito bom, excelente. Então, basicamente, né, gente, primeiro, quando a gente vê as ordens divinas para a gente, é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a família, e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus significa cumprir seus deveres com a família. Né? Não são contraditórios. O problema é o que a gente entende que é uma prioridade na família. Nós não somos obrigados a ir em todos os aniversários que a gente é convidado. Se a gente for em todos, a gente certamente não cumpre os nossos deveres nos trabalhos, né? Eu tenho aqui 6 filhos, e eles... imagina, todo final de semana eles têm festa para ir. Todos. Todo final de semana eles têm festa. Impossível atender a todos. Então a gente limita, fala assim, você tem direito a 2 festas no mês, uma festa no mês,
E não tem nem dinheiro para o presente, né, gente? Imagina, R$100 cada aniversário, você, com 6 filhos, você vai à falência rapidinho, né? Então, não dá. Mas, priorizar a família, o que é priorizar a família? Essa é uma pergunta importante. Priorizar a família é você dar os valores espirituais para eles. Isso é muita prioridade. Então, ir com a família para o centro espírita, dentro do possível. Tem o caso lá da Mariana, né, que o marido não queria ir, ou as filhas talvez não fossem, tal. Mas, dentro do possível, considerando uma família que todos são espíritas, a esposa e o marido, então, aquilo ali é a ordem da casa. Todos vão para a evangelização, não tem conversa, né? Não tem conversa. Eu vou deixar meu filho crescer para ele escolher. Não, não vai escolher. Ele vai ficar comigo. Quando ele tiver mais velho, ele decide se ele gostou ou não. Mas essa é uma função importante. Isso é priorizar a família, para que você tenha os valores espirituais nos seus filhos e eles não sejam, né, corrompidos pela sociedade que a gente vive. Então, isso é priorizar a família. A gente fala assim, né? O domingo é dia da família. Mas antigamente o domingo era dia do Senhor. A gente inverteu tudo, né? Aí não pode fazer nenhum evento no domingo mais. Então, o pessoal fala assim, nossa, você trabalha tanto, como é que você cuida dos filhos? Eu falo aqui para os meus filhos, eles conheceram todas as praias do Rio de Janeiro, do lado de cada baía, do lado de lá da Bahia, aqui em São Paulo conheceram todas as praias. Eles vivem na praia? Não. Mas deu tempo de passear, deu tempo de conhecer, não vão poder reclamar. Eu falo para eles, olha, eu conheço um monte de gente que nem conheceu as praias. Vocês estão reclamando do quê? Vocês conheceram todos os passeios, vai lá no Catavento, aqui em São Paulo, vai tantos lugares que eles passearam, e a gente cumpre nossos deveres com o espiritismo. Não dá para a gente achar que vai fazer 100% passeio com as crianças. Isso também não é possível. Então, há um equilíbrio, mas sempre vai haver tempo, né? A gente fica pensando, tudo foi planejado no mundo espiritual. A família, o trabalho. Será que a gente planejou coisas incompatíveis? Ou será que a gente não sabe fazer a prioridade? Essa é a questão. E aí, o outro ponto que a Isabel muito bem trouxe, em não priorizar a família, quer dizer, eu não posso abandonar minha família sem comida, sem assistência, sem carinho, sem cuidados quando eles estão em dificuldades, né? Hoje, problemas de saúde mental, as crianças estão precisando muito de atenção, muito. Eu não posso fugir, ir trabalhar no movimento espírita, fugindo dos meus compromissos com a família. Mas o meu filho faz isso. É esse filho que você recebeu e você vai cuidar dele. É isso aí, né? Então, é o equilíbrio. Eu achei que a Isabel foi muito feliz quando trouxe isso, né? É o equilíbrio das coisas, a gente não deve fugir. Então, esses pontos, eu considero essa questão da família talvez uma das mais difíceis, né? Quando a gente vê a mensagem espiritual, duas mensagens espirituais muito importantes que chegaram para os homens na Terra. Parábola do festim de bodas. Tem um momento que os convidados para o banquete, quer dizer, convidados para ir para o centro espírita, receber o banquete espiritual, na festa de casamento do rei, eles negam ir. Aí diz assim, um foi para a sua casa de campo, outro foi para o seu negócio. A casa de campo é isso, né? Você vai para os lazeres, eu vou curtir a família. Ok, mas você está indo para a casa de campo, não pode esquecer disso. Quando você abandona, né? Quando você pretere uma coisa ou outra. E aí você vê, na Missão dos Espíritas, uma versão 2 da parábola. Ele diz, sacrificai as vossas ocupações fúteis, os vossos trabalhos. É a mesma mensagem, né? Em favor da divulgação do espiritismo. É em favor do banquete, em favor da festim de bodas. Então, a gente vê os alertas da espiritualidade. Bom, já falei muito aqui, vou abrir para os nossos queridos aqui que estão, Moisés e depois a Cláudia. Pode falar, Moisés. Você está no mudo, Moisés. Eu acho que ele caiu. Cláudia, você pode falar, por favor. Depois o Moisés fala. Eu tinha caído também, mudei de cenário para ver se a internet melhorava, desci rapidinho a escada, agora estou na sala, que eu acho que a internet aqui está melhor. Bom, é um tema extremamente delicado, porque cada um sabe das suas dificuldades dentro do lar, né?
Mas, com a minha experiência aqui, na Europa, nós tínhamos muita dificuldade em relação a isso, principalmente quando encontrávamos brasileiros casados com europeus, né? Mulheres casadas com espanhóis, homens casados com austríacas, que não aceitavam o espiritismo, e essas pessoas tinham muita dificuldade em frequentar e trazer seus filhos, ou ser um trabalhador do centro espírita, porque eles enfrentavam uma verdadeira guerra quando retornavam às suas casas, chegando ao ponto de mulheres inventarem desculpas aos sábados, por exemplo, que era o dia da reunião na casa espírita, diziam a seus maridos que estavam no supermercado ou que iam a um shopping para poder estar no centro espírita. Então, era um grande desafio em relação a esse nosso trabalho, a nossa presença no centro espírita, quando encontramos essas dificuldades com companheiros ou companheiras dentro de casa, e com o tempo, até a própria reclamação por parte dos filhos. O que nós fizemos aqui em relação a isso, né? O que nós tentamos na Europa em relação a isso? O mais importante é o que estamos fazendo dentro dessa família, né? A nossa responsabilidade em conduzir essa família. E muitas das vezes, o companheiro, os filhos ou a companheira traziam muito conflito em relação ao fato de estarmos no centro espírita, justamente por causa do nosso comportamento dentro dessa família. Muitas das vezes, estarmos no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo com a família, mas extremamente estressados, extremamente cansados, extremamente impacientes naquela convivência. Então, o que nós começamos a fazer com essas pessoas? Que ela demonstrasse em sua casa, em sua família, o quanto a convivência no centro espírita estava sendo bom na transformação dela e na harmonia daquela família. Por quê? Nós estamos frequentando o centro espírita, trabalhando, e chegamos na família, nós estamos com um comportamento completamente diferente do que nós estamos no centro espírita. Se nós não estamos vivenciando o que estamos fazendo aos outros no centro espírita como trabalhador, se não estamos vivenciando isso no nosso lar, o nosso marido ou esposa, os nossos filhos vão falar, mas espera aí, se o espiritismo não está sendo bom nem para ela, nem para ele, como é que vai ser bom para mim como jovem? Se não está trazendo nela ou nele um equilíbrio, uma maneira de viver mais feliz, mais positiva, mais paciente, que espiritismo é esse que não está nem fazendo bem para ela, quanto mais para a nossa família? Então, nós voltamos lá no início das cartas vivas, né? A gente termina com o início. Se nós não estamos sendo esses carteiros, se não estamos entregando as cartas como deveria, estamos entregando no centro espírita. É muito fácil entregar ali, gente, porque não dorme e acorda conosco. Entrar no centro espírita, botar uma cara bonita, abraçar todos, dar beijinho, todos se adoram. É muito fácil, é 1 hora. Agora, está ali, numa convivência, 24 horas por dia, num ambiente que nós pedimos a espiritualidade para estarmos inseridos, aí sim é o nosso momento das cartas, né? Se a gente não está levando a mensagem dentro da família, como é que eu estou preocupada em levar a mensagem externamente? Então, eu acho que essa facilidade de conviver com a família vai ser a dosagem do tempo que estamos no centro espírita, mas principalmente o nosso comportamento quando estamos com essa família. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que eu tenho com essa família. Então, é um depoimento do que a gente fez aqui, e é uma coisa que eu sempre tive muito essa preocupação, eu e Humberto, meu marido, dos filhos não terem essa dificuldade, mas meus pais estão sempre no centro espírita, viajam para o centro espírita. Sim, mas também com eles, e quando estávamos com eles, era estar com eles, sem telefone, sem internet, sem pensar em outra coisa que não seja essa convivência familiar. Então, as cartas precisam ser primeiro entregues dentro
do nosso próprio lar. Tocar lá a campainha, ó, chegou a carta aqui, pessoal, vamos ler com muito carinho. Então, é o que eu Muito queria bom, deixar para Cláudia. você. Excelente, Cláudia, você fecha muito bem o trabalho, e é o ciclo que a gente chega, né? Você vê que como as coisas se completam. Então, a gente fica feliz aí com a mensagem que ela trouxe, e também, quando a gente traz essa questão do compromisso com o trabalho espírita, né, não significa que nós vamos abruptamente, sem negociar com o marido, com a esposa, não, eu vou a todos os trabalhos, não é isso, né? Nós vamos negociar, nós vamos dar equilíbrio, até que, com o tempo, as pessoas aceitem, a gente consiga devagarzinho, mais e mais, oferecer essa contribuição, né? Então, nós não moramos sozinhos, então a gente também não consegue definir tudo, né, da nossa agenda. Isso é importante, né? Então, não é trabalhar no espiritismo a qualquer preço, é com sabedoria, né? Com sabedoria e com amor. Muito bem, então a gente vai encerrar agora, eu vou pedir para a Leila falar, mas eu vou pedir para a Leila fazer a prece também. Leila, você dá a última mensagenzinha, a gente já estourou o tempo, né, e faz a nossa prece, por favor. Só me deu vontade de comentar, não é, que a mola mestra do Espiritismo é a caridade. Então, na Revista Espírita, me parece que é de agosto de 1868, ele diz ali os 5 degraus da caridade. E muitas vezes a gente inverte esse degrau. Então, eu vou dizer para vocês, acho que muitos aqui sabem, a prioridade da caridade, segundo o relato na revista. Em primeiríssimo lugar, a caridade, meus amigos, está com nossos cônjuges e os nossos filhos. Em segundo lugar, vai estar com os nossos pais. Em terceiro lugar, vai estar com os nossos irmãos consanguíneos. Em quarto lugar, vai estar com os amigos de coração. E em quinto lugar, que estarão colocados os pobres e vulneráveis. Então, é algo assim bastante, não é, construtor, porque se somos espíritas, o mais próximo, quem que é? É o cônjuge, é o filho, é os pais, não é? Então, é só uma reflexão sobre o que é realmente a caridade. E a outra coisa que a nossa querida irmã aqui trouxe, eu me lembro que eu sou casada com um escocês, não é? Eu não posso falar em espírito, porque ele disse que é fantasma, e fantasma faz coisas estranhas dentro da nossa casa, não é? E aí, um dia minha mãe perguntou para ele, puxa vida, você respeita, mas você não aceita, não acredita, tal? Ele falou, é que a Leila vem melhor, ela vem bem diferente quando ela volta das atividades espíritas, não é? Então, gente, aí eu tinha que caprichar mesmo, né? Porque a primeira impressão é a primeira, né? A gente sabe que a segunda impressão não tem. Então, com este carinho costumeiro, né, vamos nos unindo num coração bem grande, aquele coração da nossa querida Maria, Mãe de Jesus, para que ela envolva, Pai, cada um de nós neste amor que transforma, que modifica, que vivencia e que nos esclarece. Que Jesus esteja conosco e que nós estejamos também com Jesus, envolvendo a cada um, Pai, aqui que entrou pela primeira vez, os grupos que estão desde o começo, em muito carinho e muita fraternidade. Graças a Deus. Muito obrigada.